Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja no seu coração nesta hora. É com alegria que eu chego até você através deste culto, hoje apenas virtual. Nós não estamos tendo culto hoje presencial, devido às programações da igreja. Temos uma programação especial nesta semana, começando hoje até domingo, em nome de Jesus. Mas domingo eu espero você para cultuarmos juntos. Teremos a nossa programação do domingo de manhã também, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite o nosso culto. Você é o meu convidado, a minha convidada toda especial, amém? Eu espero que a igreja esteja convidando outras pessoas para estarem conosco neste culto de domingo, tá bom? Mas eu quero iniciar esse culto com você, orando ao Senhor, pedindo que Deus esteja falando ao meu e ao seu coração nesta hora. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos, amém? Eterno Deus, Santo Rei da Glória, obrigado, Pai, por estar na Tua presença, por poder orar e falar no Teu santo nome, Pai. Deus, ministra os nossos corações pelo poder da Tua santa, bendita e gloriosa palavra. Que nenhum de nós saiamos deste momento da mesma forma que chegamos, Pai, mas sejamos renovados, restaurados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amados, eu quero fazer um comentário rápido a respeito de Timóteo, o evangelista que foi enviado pelo apóstolo Paulo até a cidade de Éfeso. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo aos Efésios, quando nós ouvimos a respeito da cidade de Éfeso, nós vamos ver que a cidade não era uma cidade fácil, não era uma cidade pequena, não era uma cidade onde o cristianismo estava difundido. Pelo contrário, havia uma série de deuses que eram adorados, uma série de cultos pagãos que aconteciam na cidade de Éfeso, especialmente a uma deusa chamada Diana. Havia um grande templo na cidade de Éfeso que havia sido consagrado a essa deusa por nome de Diana, e haviam muitas pessoas que congregavam nesta pseudo-igreja, nessa pseudo-religião. Alguns historiadores dizem que era um prédio, um templo, um culto que aglomerava ali uma média de 20 a 25 mil pessoas para cultuarem a esta deusa, a este demônio por nome de Diana. E é para este lugar que Paulo envia a Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele dá uma série de orientações para Timóteo na sua primeira carta. Agora, o que me chama a atenção e o que eu quero compartilhar com você é que na sua segunda carta, quando Paulo escreve para Timóteo, ele começa falando com Timóteo. Eu vou ler com você a partir do versículo 6, se você puder acompanhar comigo. Diz assim, olha, capítulo 1, versículo 6, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, ou seja, não se envergonhe de mim, que sou eu, disse o apóstolo Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. No versículo 12, a Bíblia diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aleluia, graças a Deus. Muito bem, Paulo, como nós vimos, ele estava aprisionado, ele era prisioneiro, e quando prisioneiro, ele escreve para Timóteo. E quando ele escreve para o evangelista Timóteo, estava prisioneiro em Roma, e ele escreve para Timóteo, que está em Éfeso. Nessa segunda carta, Paulo, ele começa a sua carta falando das algrúrias, das lutas, dos desafios
da vida missionária. Ele aparentemente, ele estava sozinho, aguardava a sua execução, e aparentemente os seus colegas de ministério, colegas de caminhada, haviam esquecido de Paulo. Paulo fala o seguinte, que com exceção de Lucas, a impressão que ele tinha é que todos haviam o abandonado. E quando Paulo escreve para Timóteo, ele, em momento nenhum, ele quer mostrar para Timóteo, ou fazer com que pareça para Timóteo, que a vida missionária é uma vida fácil, é uma vida tranquila. Pelo contrário, Paulo, ao escrever a carta, ele fala das lutas de se viver a missão, tanto na primeira carta como na segunda carta. Paulo, ele destaca as dificuldades da vida no cristianismo. Uma vida cristã é uma vida de lutas, uma vida de dificuldades, de adversidades. Porém, nós não vamos encontrar Paulo murmurando por causa das lutas. Pelo contrário, quando você volta um pouquinho atrás, no versículo 3, Paulo não está questionando, murmurando, reclamando. Pelo contrário, versículo 3, dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, vivo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, das minhas orações de dia e de noite. Paulo poderia estar questionando as lutas do Evangelho. Paulo poderia estar murmurando, reclamando as questões das dificuldades do Evangelho, mas ele está dando graças a Deus, glorificando a Deus, a quem ele serve desde que ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma das questões que nós podemos aprender com esse texto de Paulo para Timóteo é olhar para esse texto e entender que lutas, elas são reais na vida de todo cristão. Todo cristão passou e poderá passar por lutas na vida. Isso é uma regra sem exceção. Eu disse domingo passado no culto que é uma realidade da humanidade. É uma circunstância que a humanidade viverá. Mas eu sou crente e não vou viver. Se Cristo viveu, por que nós não viveríamos? Se Cristo falou que nós viveríamos, por que nós temos dificuldade de entender que as lutas, elas podem ser reais, elas podem acontecer nas nossas vidas? O próprio Cristo falou isso em vários momentos, em várias situações. Os evangelistas falaram a respeito disso. O próprio apóstolo Paulo é exemplo claro disso. Quer dizer, não se questiona, como muitas vezes a gente tem visto pessoas dizendo que o cristianismo é um mar de rosas, o cristianismo é pura bênção, é fogo puro, é unção pura. De fato, Cristo é fogo puro, é unção pura, é bênção pura. Mas viver o cristianismo, muitas vezes, é viver algumas lutas na vida. A partir do momento que eu recebo Jesus, eu já preciso começar a lutar, porque eu tenho que começar a renunciar muitas coisas na minha vida. Muitas coisas precisam ficar para trás na minha caminhada. E nessa caminhada, quando nós olhamos para o escrito de Paulo a Timóteo, é aqui que eu quero parar para falar com você. Paulo, ele fala algumas coisas muito interessantes. No meio da luta, Timóteo, no meio da dificuldade, da adversidade, no meio desse povo aí que adora Diana, adora Baal, adora Astarote, adora tantos outros deuses, eu quero que você reavives o dom que há em ti. Reavives o dom que há em ti. Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Reavivar é o mesmo que aumentar o fogo, é o mesmo que fazer subir uma labareda, ou fazer a vida voltar, a vida subir. É o mesmo que carisma ou dom gracioso de Deus, que faz aquilo que está com a vida extinguindo ou extinta voltar a queimar, voltar
a acontecer. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, Deus não te abandonou. O carisma de Deus, a graça de Deus, ela continua sendo ministrada, ela continua sendo derramada. Por isso, beba desta água, coma deste alimento, reavives o dom que há em ti, reavives a chama, o calor, a unção que há em ti. Você não precisa viver esta mornidão, esta condição de apatia, de tristeza, de luta, de luto, não. Reavive, Timóteo, deixa a chama arder novamente no seu coração, deixa a graça do Senhor queimar na sua vida, deixe o poder de Deus se manifestar na sua caminhada. É isso que Paulo orienta a Timóteo. Por que Paulo fala isso? Porque o dia em que Paulo impôs as mãos sobre a cabeça de Timóteo, naquele dia a unção foi derramada, o fogo foi aceso, a unção foi ministrada, e a partir daquele dia Timóteo já não era mais o mesmo. O dia que o Senhor impôs as mãos sobre a sua vida, o dia em que você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o dia em que você orou dizendo: Senhor, derrama sobre mim o teu poder, naquele dia a unção de Deus foi derramada na sua vida. Agora, pode acontecer desta chama ir se apagando? Pode, do contrário não haveria necessidade de ser reavivada, renovada, do contrário não haveria necessidade de ser restaurada, como foi a oração de Paulo a Timóteo, e o pedido, o clamor de Paulo: reavives o dom de Deus que há na sua vida, não deixe a chama apagar. E olha só que coisa interessante, esta oração e este clamor não foi feito para Deus, foi feito para Timóteo. Timóteo, você tem a capacidade de reavivar o dom de Deus que você já recebeu. Muitas vezes, amados, nós esperamos que Deus faça por nós e achamos que Deus tem esta obrigação. Ele não vai fazer se nós não clamarmos. O passo de pedir, de clamar, de orar, de ir ao encontro de Deus, quem tem que dar somos nós. Nós é quem precisamos dar o primeiro passo, dizendo: Senhor, reavives a chama, reaviva o fogo, a graça, reavive o dom do Senhor na minha vida. Eu quero ser renovado. Entenda isso e faça esta oração hoje. Diga: Senhor, reavive o dom do Senhor que outrora eu recebi e que por muitas razões eu deixei de lado, eu me acomodei, eu me esfriei. Diga ao Senhor, fale com Deus e diga: reaviva, Senhor, esta chama no meu coração, na minha vida, no meu ministério. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Esse espírito não é de Deus. Esse medo, essa covardia, essa dificuldade de encarar as lutas, esse medo covarde de alimentar esse fracasso, não vem de Deus. Pelo contrário, Deus, ele fala o quê? Deus nos deu, primeiro, poder, autoridade, caráter para saber exercer a unção, o poder sem arrogância. Olha só, eu vou repetir: poder é muito mais do que ter uma caneta na mão, ter um diploma, ter o dinheiro. Poder é muito mais do que ser chefe, é muito mais do que ser líder, é muito mais do que ser autoridade. É ter caráter para exercer a nossa função sem arrogância. Isso é poder de Deus. Isto é poder dado pelo Senhor nas nossas vidas. Por quê? Enquanto nós estivermos exercendo este poder de forma arrogante, soberba, preconceituosa, avarenta, vaidosa, isso não é de Deus.
Deus não mora, não habita nessas situações, nessa condição. Pelo contrário, ele habita onde há o poder que descansa nele, que obedece à sua palavra. É neste poder que Deus se manifesta. Quando eu peço, Senhor, reaviva este dom, muitas vezes o poder tem dado lugar a essa soberba, e a soberba, a prepotência, a arrogância de dizer eu tenho, eu faço, eu sou, eu aconteço, meu nome é isso, meu nome é aquilo, toma lugar de Deus. E aí o poder de Deus não se manifesta. Aí é bater em ferro frio, amados. É dar pancada com o cabo do machado sem o ferro do machado. Nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos vencer em hipótese nenhuma. A tríplice graça. Eu vou chamar esse versículo de tríplice graça. Eu gostaria de que você olhasse para mim. Por que tríplice graça? Porque Deus nos deu espírito de poder, que é o caráter de saber exercer a autoridade de Deus sem arrogância. Deus também nos deu, nessa tríplice graça, além do poder, o amor. Não nos deu espírito de covardia, mas poder e amor, que traz o equilíbrio ao poder. Se eu não estou tendo este equilíbrio, se eu estou agindo arrogantemente, é sinal que alguma coisa está descompensada. E esse tripé da tríplice graça de Deus, ele vai ficar manco e eu vou desmoronar. Quantos crentes estão caídos hoje? Quantos cristãos estão caindo? Estão com a chama apagando no seu coração? Porque é muito simples. Porque nós temos dado lugar ao eu ao invés do nós, ao eu ao invés do Senhor. E João disse que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça, que eu não preciso aparecer, quem tem que aparecer é o Senhor. Ele é o Rei da Glória, Ele é o dono da obra, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o fundamento, é a pedra angular, é Ele quem tem que aparecer. Isso só vai acontecer quando nós recebemos essa tríplice graça, poder, mas poder sem amor perde ou faz se perder o equilíbrio. Eu não gostaria que eu ou você perdêssemos o equilíbrio. O terceiro pé dessa tríplice graça é: eu não vos dei espírito de covardia, mas de poder, amor, e o versículo 7 ainda fala moderação, que é sobriedade, saúde mental. Ou seja, o Senhor nos chamou para fazer tudo de forma racional. Pastor, como assim? Sobriedade, moderação, saúde mental, tem tudo relacionado com a nossa psique, com a nossa vida mental, nossos neurônios, a nossa vida humana. E é nessa humanidade que Deus manifesta o seu poder, o seu perdão, manifesta a sua onipotente graça, o seu onipotente amor. Ele destrói aquilo que é incapaz e faz capaz. Ele torna o impotente, o ineficaz, potente e eficaz através da sua graça derramada nas nossas vidas, derramadas no nosso coração. Eu não sei qual a sua idade, não sei quanto tempo você está na igreja, 10, 5, 20, 40 anos, eu não sei. Mas eu sei que, assim como Timóteo, muitas pessoas hoje podem estar se sentindo cansadas, desanimadas e até apáticas na sua caminhada cristã. Mas eu gostaria de convidar você, assim como eu, olharmos para a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo, não se desanime, reavives o dom que há em ti, que foi dado com a imposição das minhas mãos. Você já recebeu unção. Agora,
eu quero te lembrar que você não recebeu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Poder para ter autoridade com humildade, amor para trazer equilíbrio a esse poder e moderação, controle, saúde mental para fazer o seu melhor com sabedoria, unção e graça. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e antes de você se desconectar, eu quero orar com você, abençoar a sua vida de uma forma toda especial nesta noite, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Eterno Deus, grande Rei da Glória, nós nos colocamos em oração na Tua presença e com humildade nós clamamos, Pai, que o Senhor esteja renovando, reacendendo a chama do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que por alguma razão, Senhor, tem se apagado, tem se esfriado. Aqueles ou aquelas que estão sentindo seus corações esfriados, Pai, sejam renovados nesta noite, em nome, por amor de Jesus Cristo. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E nessa tríplice graça, Senhor, o Senhor venha aquecer a chama do Teu Espírito nas nossas vidas. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua participação. Se você puder, compartilhe este vídeo, compartilhe esta palavra, envie para um amigo, para um colega, envie ou compartilhe, e que você, assim como você foi abençoado, que outras pessoas também possam ser abençoadas. Amém? Até domingo, eu espero você em nome de Jesus. A todos um forte abraço, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.